Fala povo, mais um resumo aqui do Tour de France, hoje terceira etapa e mais um monte de tombo. Esse Tour de France está parecendo mais uma trincheira de guerra do que uma prova de bicicleta. Bom, então tivemos a terceira etapa hoje, a primeira etapa verdadeiramente para os sprinters. Era uma etapa de 182,9 km, só tinha duas subidas de categoria 4 no meio do caminho, tinha uma meta volante também, mas era bastante plano, ou seja, a chance de ir para um sprint era bem grande, ainda mais que nós já tivemos 2 dias. Geralmente as primeiras etapas são para os sprinters e não tivemos etapas para os sprinters ainda, tudo finalzinho com subida e tal. Então as equipes dos sprinters deviam estar ansiosas para levar seus atletas para a chegada. Então tivemos uma fuga de 6 ciclistas mais uma vez, contando mais uma vez com Ed Schilling, que é o atual líder da camisa branca com bolinhas, que é a camisa do líder de pontos de montanha, ou seja, o cara que está com mais pontos que são conquistados nos topos das subidas, o que está com mais pontos acumulados é o Ed Schilling, da equipe Bora-Hansgrohe, que é a mesma equipe do Sagan. Então, essa fuga com 3 ciclistas chegou a abrir 3 minutos de vantagem aproximadamente, que nem nos últimos dias também, só que ela começou assim, com 200 metros de prova, ela já começou. Então, falaram já e fuga. E aí, então, estavam esses ciclistas escapados. E aí começou o festival de quedas mais uma vez. Com 37 km de prova, rolou um tombo que caiu o Tony Martin, caiu o Robert Gesing, que inclusive abandonou a prova, e caiu o Geraint Thomas, que é um dos capitães lá da Ineos, e ele teve o ombro deslocado. O que é realmente meio sobre-humano dos ciclistas é a capacidade que eles têm de cair, ter umas lesões feias e continuar pedalando. Porque assim, participar de uma prova dessa, de um pelotão desse, já é um troço bizarramente difícil para quem está absolutamente saudável. Agora, quando o cara está com o ombro deslocado, ele caiu, ele deslocou o ombro direito, colocaram o ombro dele no lugar. Na hora, eu nunca passei por essa experiência de você ter um ombro deslocado e ter colocado no lugar, mas alguém aí que já passou, coloca aqui nos comentários, dizem que é uma dor absurda. E aí ele subiu na bicicleta, contou lá com os companheiros de equipe dele e mais lá pra frente conseguiu se reconectar no pelotão. Mas é realmente um troço muito impressionante. O cara caiu com 37 km de uma prova de 182 e ainda seguia andando no pelotão. Enfim, é realmente um troço muito doido. Mas então o Geraint Thomas felizmente conseguiu terminar a etapa. Não sabemos ainda se ele vai largar amanhã, mas vamos ver, ele deve estar avaliando isso agora. E faltando 10 km para o final da etapa, a fuga foi capturada. Aí tivemos mais uma queda, o Primož Roglič foi para o chão, conseguiu levantar, ele deu uma ralada no ombro esquerdo assim, mas seguiu na prova. E aí, os tombos não acabaram ainda, faltando 4 km para o final, estavam os ciclistas descendo a 60 km por hora numa pista bastante estreita ali, né? E assim, 4 km para a chegada, as equipes já estão embalando os sprinters assim a 1 milhão por hora, então já está muito tenso. Então botar um pelotão inteiro para andar numa pista tão estreita assim realmente é um negócio meio complexo, né? A prova deveria ter analisado melhor isso daí. Rolou um tombo. E o que acontece? Faltando 4 km para o final, os ciclistas não estão dentro de uma regra que existe justamente para tentar evitar esse tipo de situação. O que acontece? No Tour de France, se acontecer uma queda dentro dos últimos 3 km finais de uma etapa plana de sprint, os ciclistas que por um acaso forem derrubados nessa queda, eles não vão ter prejuízo de tempo. Então imagina, se o camisa amarela, que é o líder da prova, ele caiu ali com menos de 3 km e ele, logicamente, ele vai ficar para trás do pelotão, o pelotão vai chegar lá, chega 2 minutos na frente dele. Esses 2 minutos não vão contabilizar no tempo dele. Para que dessa regra? Justamente para que deixar os sprinters se resolverem sozinhos. Então os sprinters vão fazer a disputa deles lá no sprint, mas os caras da classificação geral, entrando dentro dos 3 quilômetros, eles já vão um pouco mais para trás do pelotão.
porque eles não ficam correndo risco, eles deixam os sprinters se baterem e a prova fica... Então, assim, a organização da prova dá essa segurança para os ciclistas, que eles não precisam ficar ali na frente para caso se acontecer alguma coisa, ele está lá, então ele pode ir um pouco mais para trás, que ele não tem risco de ter prejuízo de tempo. Então, eles fazem dessa forma justamente para resguardar a segurança dos ciclistas. Então, como essa queda aconteceu faltando 4 km, estava 1 km de distância do local onde eles teriam esse benefício. Então todo mundo que caiu ficou, mais uma vez, com prejuízo de tempo, que nem nas últimas duas etapas, que nas duas últimas etapas tiveram tombos e o pessoal perdeu tempo. Então, foi só um grupo de 25 ciclistas para o sprint, o Van der Poel estava embalando lá o ciclista que era o Merlier, porque o ciclista que venceu a etapa, inclusive, e aí ele tava embalando, inclusive o Van der Poel botando o segundo embalador para sobrar, né, que esse cara é um monstro, o Van der Poel com a bike amarela dele, que ele é o líder geral, né, e é legal, e o camisa amarela fazendo o trabalho de gregário para um sprinter da equipe dele. Então, foram para a chegada, e aí na chegada teve mais um tombo, e eu particularmente achei que o Caleb Ewan, que derrubou o Peter Sagan, acabou que caíram só os dois mesmo, eu achei que ele deu uma viajada na maionese assim, porque se vocês verem essa imagem aí, faltando 280 metros para a chegada, né, o Sagan estava na roda do sprinter da Alpecin, que venceu a etapa, e o Caleb Ewan estava na roda dele, e assim, estava bem encaixado na roda deles, não estava mais disputando posição. E aí ele, em 250 metros, 200 metros, ele tentou sair e tirar o Sagan da roda do sprinter da Alpecin. E geralmente essa briga por posição acontece um pouco antes, acontece ali, faltando 1,5 km, 1 km, 800 metros, mas nos últimos 200 metros você tentar se reposicionar, ali geralmente é a hora assim, que você tá naquela posição que você conquistou e dali vai para frente, porque ele tentou tirar o Sagan faltando 150 metros. E aí foi quando ele tirou o Sagan, e o Sagan tentou voltar, obviamente, né, porque ele estava naquela posição. E aí quando o ciclista da Alpecin arrancou, ele acabou encostando a roda. Lógico que a culpa não é do ciclista que está sprintando na frente, né, do cara de trás que cruzou a roda. Aí na hora que ele levantou, ele tirou a roda dianteira do Caleb Ewan no chão, e ele deu uma banda no Sagan, assim, os dois caíram e o cara da Alpecin venceu. Mas eu achei que o Caleb Ewan deu uma viajada. Se ele estava naquela posição ali faltando 250 metros, era dali mesmo que ele tinha que sair. Não tentar se reposicionar tão próximo da linha de chegada, né? Enfim, mas acabou caindo. Eu acho que ele abandonou o Tour de France, não tenho certeza, porque ele ficou bastante tempo caído lá depois da queda. O Sagan levantou e terminou a etapa. Mas, enfim, até se vocês já tiverem alguma notícia de que ele abandonou ou continuou no Tour, deixa aqui nos comentários. Mas, enfim, essa foi a etapa. Mais uma vitória da Alpecin, né, que venceu com o Van der Poel ontem e hoje com o Merlier. É isso que eu sou o nome dele? Deixa eu confirmar aqui para vocês. Isso mesmo, Tim Merlier. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Like no vídeo, se inscreve no canal. E a gente se fala amanhã. Valeu!